Bom dia a todos. Vamos orar ao Senhor nesta manhã para nós estudarmos mais uma aula da nossa IBD, da nossa matéria sobre o BCW, sobre o Breve Catecismo de Westminster. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, com um desejo de aprender, e que seja esse de fato o nosso coração, com humildade nós aprendermos o que o Senhor tem para nós, para nos ensinar mais sobre o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que todos nós aqui sejamos com os corações alegres, como aprendiz, aos Teus pés, para que aquilo que aprendemos possa fazer parte da nossa prática no dia a dia, Senhor. Oramos, agradecidos por este momento especial, que o Senhor guarde as nossas vidas aqui, Senhor, por favor, nos livrando de todo o mal. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Newton pediu para deixar um recado à igreja. Ele está se recuperando de algum mal-estar que ele sofreu por conta da vacina de ontem. Ele tomou a primeira dose da vacina e ele não passou bem a noite, e hoje está um pouco melhor, mas ainda não 100%. Tá bom? E pediu para que eu transmitisse esse recado à igreja. Ok? Vamos então continuar o estudo do Breve Catecismo de Westminster. Nós estamos fazendo nós estamos seguindo as perguntas do Breve Catecismo, pergunta após pergunta. Agora, nós estamos, quem se lembra? Qual parte que nós estamos? Nós estamos na parte número 2, na segunda parte. Nós já vimos a primeira parte sobre Deus, criação e queda. Estamos na segunda parte, que diz respeito a Cristo, redenção, graça e lei. Hoje veremos a pergunta de número 25, dentro desse grande grupo, segunda parte, Cristo, redenção, graça e lei. A pergunta de número 25, então, é a seguinte. Vamos ler todos juntos? Como Cristo exerce as funções de sacerdote? De novo, como Cristo exerce as funções de sacerdote? Antes de nós adentrarmos, para nós aprendermos sobre o conteúdo da pergunta, temos que relembrar que o Breve Catecismo nos conduziu a entender que Cristo, dentro de um entendimento teológico, dentro de um entendimento doutrinário, possui três funções, ou três ofícios. Nós vimos o primeiro. Qual foi que nós vimos? O ofício de profeta. O ofício de profeta. Nós vimos que Jesus, ele exerce o ofício de profeta, anunciando da parte de Deus tudo que diz respeito a Deus, como o perfeito profeta. Perfeito profeta. Agora nós vamos ver o segundo ofício que nós estudamos, que é o ofício de sacerdote. E depois, se Deus permitir, na pergunta 26, nós vamos estudar sobre o terceiro ofício, que é sobre Cristo como Rei. Muito bem, Cristo como Rei. Hoje veremos então o ofício ou a função de sacerdote. E a resposta que o catecismo nos dá é a seguinte, vamos todos juntos? Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo de uma vez por todas em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Tem vários termos nessa resposta que vão nos ajudar a entender o ofício de sacerdote de Cristo. Aliás, o escritor de Hebreus, e Hebreus é um livro que ensina muito a respeito dos três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, sobretudo o ofício de sacerdote. O escritor aos Hebreus usa bastante desses termos que nós temos aqui na resposta, sobre sacrifício, oferecido a si mesmo, de uma vez por todas. O escritor aos Hebreus ensina muito sobre o sacerdócio, ou o grande sacerdócio, ou sumo sacerdócio de Cristo, o perfeito sumo sacerdote. O grande, tanto é que ele usa a expressão, grande sumo sacerdote. Sumo já é mais do que os outros. E aí o escritor aos Hebreus diz que ele é o grande sumo sacerdote. É o maior dentre os
grandes entre os sumos sacerdotes que existiam no povo de Israel. Muito bem. Vamos então às referências bíblicas. Nós vamos percorrer esses textos e aí batendo um papo com relação a isso. Se você, por favor, gostaria de se manifestar, levante a mão, fale, pergunte, argumente, explique aquilo que você gostaria de explicar, para a gente ter uma aula bem participativa hoje. O primeiro texto, então, para nós entendermos a resposta, é o seguinte, 9:28 de Hebreus. Hebreus 9:28. Quem achou, leia bem forte. 1, 2, 3 e já. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que guardam para a salvação. Muito bem. O escritor diz o seguinte, que Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Espera aí. Nós precisamos entender o seguinte. Então, quer dizer que antes de Cristo havia a necessidade de oferta de várias e várias vezes de sacrifício. É isso ou não? Por quê? Rodrigo, deixa. Não vou saber falar? Não, tudo bem. Então vamos lá. Vamos buscar entender. O sacrifício humano, o sacrifício na antiga aliança, os sacrifícios dentro do tabernáculo, dentro daquela manifestação religiosa dos judeus, dos hebreus para com Deus, os sacrifícios eram realizados inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por quê? Porque os sacrifícios de animais não eram suficientes para pagar pecados diante de Deus. Vamos entender. Por que oferecia esse sacrifício? Por quê? Deus ordenou que os seus escolhidos, o seu povo, para serem aceitos diante dele ou na presença dele, deveriam ser santos. Para estar diante de Deus, deveria ser santo. Quem não era santo, deveria realizar um ritual para se santificar, para se purificar, para ser aceito na presença de Deus. Por quê? Porque um Deus santo não admite em sua presença alguém ou qualquer ser que não seja santo. Consequentemente, ele estabeleceu o seguinte: para um do povo de Israel se achegar a Deus, ele precisava ser santo. Para ser santo, tinha que pagar o pecado. E para pagar pecado, só existe uma maneira: derramamento de sangue. Só que Deus não disse para que o pecador se oferecesse a si mesmo como pagamento do seu próprio pecado. Porque o pecador, mesmo se oferecendo em pagamento, não satisfaria a justiça de Deus. Por isso ele fala, não é para vocês se oferecerem em sacrifício, mas existe um intermediário, um animal para ser oferecido em sacrifício para a remissão de pecados. Eu estou falando de uma forma bem geral. Se você tiver curiosidade depois, leia o livro de Levítico, que lá tem os detalhes, mas detalhes minuciosos mesmo, desculpa a redundância, detalhe bem minucioso das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, no tabernáculo a Deus. Muito bem. Porém, diante de tudo isso, Deus queria mostrar uma coisa para o seu povo. Viria alguém que pagaria de fato o pecado do povo de Deus. Porque as ofertas e os sacrifícios de animais não eram suficientes para pagar pecados dos ofertantes. Era um símbolo. Era algo que o povo olhava para aquilo e, diante de toda a aliança, olhava e falava, nós precisamos de um redentor.
Nós precisamos de alguém que de fato pague o pecado perfeitamente. E eles vislumbravam isso, ou pelo menos era para se vislumbrar. Eles estavam na sombra. Ok? Entenderam? Viria o que pagaria o pecado perfeitamente. Se sacrificaria perfeitamente. Se é perfeito, se o sacrifício daquele que viria pagaria cabalmente, totalmente, perfeitamente o pecado, não haveria necessidade de mais sacrifícios. Portanto, Cristo, as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo de uma vez por todas. Não há necessidade de novo sacrifício hoje. O sacrifício de Cristo foi perfeito, único, sem necessidade de novos sacrifícios. Ok? De uma vez por todas. Para satisfazer a justiça divina. Como eu disse, sangue de animais não eram suficientes para satisfazer a justiça divina. Por quê? Porque Deus ordenou. O pagamento deveria ser homem por homem. Por isso que deveria haver um substituto como nós. Como nós. Consequentemente, Cristo, o nosso mediador, Deus, homem, é o sacrifício perfeito para Deus. Ele aceitou porque é um homem pagando a redenção daqueles que Deus escolheu. Homem. O sacrifício perfeito. Justiça divina e reconciliar-nos com Deus. Porque havia necessidade de ter um sacrifício? Porque toda a raça humana, desde a queda, estava com inimizade diante de Deus. Por quê? Porque Deus não aceita ser pecador diante da sua presença. Porque Ele é mau? Não, porque Ele é coerente com o seu próprio caráter. Ele é santo. Então, a partir do momento em que Adão e Eva e toda a sua semente pecou, todos não são aceitos diante de um Deus santo. Consequentemente, todos, absolutamente todos, são inimigos diante de Deus. Pecadores. Todos. Haveria necessidade de uma reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar. Fazer as pazes, isso mesmo. Voltar novamente àquela conciliação que havia antes do pecado. Entre Deus e o ser criado, o homem, que foi rompido, que foi que realmente acabou essa comunhão com Deus, por causa do pecado. E fazendo contínua intercessão por nós. Isso aqui é lindo também, porque Cristo, como nosso sumo sacerdote, Ele não somente se ofereceu como sacrifício, mas Ele também continua intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós, porque há necessidade de um mediador diante de Deus. Por quê? Porque você continua sendo pecador. Ainda continuamos sendo pecadores, salvos pela graça de Deus, remidos por Cristo, mas ainda pecadores. Nós necessitamos de Cristo não somente no start da nossa caminhada com Cristo, mas durante a nossa caminhada com Cristo. Ele intercede por nós. O que é interceder? É estar entre Deus e o homem. É o intercessor. É o intermediário. É o mediador. Aí você vai falar, mas Rodrigo, a Bíblia ensina que nós, como crentes, temos o sacerdócio, o acesso direto a Deus. Sim, o nosso acesso é direto a Deus, pela ponte Jesus Cristo. Você não chega a Deus sem Cristo. Jamais, nenhuma criatura chegará a Deus sem Cristo. Por isso que você vai dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor para tudo na minha vida. Tanto na salvação, tanto naquele momento em que você despertou, você foi despertado, você recebeu vida espiritual, quanto na caminhada.
Durante a sua salvação, no desenvolvimento da sua salvação, você precisa de um intercessor, porque por você mesmo você não consegue. Lindo isso. Quebra o nosso orgulho, nos faz nos render, e nós vamos ver na próxima aula, diante do Rei do Universo, que é Jesus Cristo, o nosso sacerdote e o nosso profeta perfeito. Que coisa linda nessas três funções do nosso Jesus Cristo, Redentor e Senhor. Vamos lá. Então nós vimos aí o primeiro texto. Quem achou o segundo texto? Romanos 3, 24 a 26. Bem alto, vamos lá. Muito bem. Vamos só entender aqui que Paulo está dizendo assim, outrora deixado impunes os pecados, né, cometidos. O povo da antiga aliança foram redimidos por quê? Por causa do exercício daqueles sacrifícios no tabernáculo? Não. Deus segurou aqueles pecados daqueles que ele escolheu antes de Cristo, para que no momento, quando Paulo fala no momento presente, não é? Quando Cristo veio, o sacrifício perfeito, o sacrifício dele alcançou não só dali para frente, como nós somos alcançados hoje, mas para trás. Mas todos aqueles que sacrificavam ovelhas e bodes e bois e pombos por causa dos seus pecados, que não foram satisfeitos, não satisfazia a justiça de Deus, a morte de Cristo alcançou aqueles que ele quis lá atrás. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo era uma sombra em que eles vislumbravam, deveriam vislumbrar, pela fé, o Redentor perfeito. Essa analogia do tabernáculo é Deus mostrando Cristo em cada peça daquela. Em cada ritual daquele era Cristo, apontando para Cristo, apontando para o Redentor perfeito, para o plano maravilhoso, redentivo de Deus para o seu povo. Né? Então é isso que Paulo está dizendo. Não é que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, vamos ler esse texto pensando assim, então Deus quer dizer que ele fez vistas grossas para os pecados do seu povo. Agora em Cristo, dali para frente, ele resolveu o problema do pecado. Sim, ele resolveu o problema do pecado, o plano já estava pronto antes da fundação do mundo, e o sacrifício de Cristo alcançou e pagou os pecados daquele que deveriam pagar. Lá de trás, do povo da aliança, e de todos aqueles que ele quis escolher, como sendo alcançados pelo sacrifício, pelo sangue perfeito de Jesus Cristo na cruz. Lindo demais. Nada foge desse plano perfeito e maravilhoso de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nada. Muito bem, então Paulo aqui no versículo 25 interessa para nós também esse termo que ele usa aqui, propiciação. Né? Na sua versão o que diz aí? Na minha diz no 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. O que diz na sua versão aí? O que quer dizer propiciação? Você vai lembrar de um termo correlato que tem do radical propício. Propício. O que é ser propício? Favorável. Favorável, exatamente. É alguém que pôde, por sua perfeição, aplacar, eu vou dizer outro termo, acalmar a ira de Deus. Ele foi propício a nós, Jesus Cristo foi propício a nós. Por causa dele, nós somos aceitos por Deus. Mas Deus aceitou de qualquer jeito? Não, Deus matou o seu filho. Ele se fez propício no seu sangue. Jesus se entregou ao Pai por nós. Deus não poupou o seu filho, ele foi propício a nós, mas não foi propício ao seu filho no sentido de poupá-lo do sacrifício. A tampa do propiciatório ficava na arca da aliança, né? Lá dentro do Santo dos Santos. Por isso que chama a tampa do propiciatório, onde o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote naquela tampa, onde havia 2 querubins com os rostos voltados para baixo,
O sangue era jogado ali, e aquele sangue foi aceito por causa do propiciatório, o símbolo da propiciação, de ser favorável, de ser aceito por Deus. O sangue dentro daquele propiciatório, daquela tampa. O sangue de Cristo foi aceito por Deus, propiciando salvação a nós, garantindo salvação a nós. Entenderam? Propiciação por meio de Jesus Cristo. Próximo texto, vamos. Romanos 10, 4. O que diz aí? Amém. O apóstolo Paulo resume o que muitos judeus não entendem ainda hoje. Que o fim da lei, todas aquelas leis, e aqui Paulo está se referindo principalmente às leis cerimoniais do tabernáculo, todos aqueles rituais, o fim de todos aqueles rituais que eram estabelecidos por lei, a lei cerimonial de Deus, resumia em Cristo, apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo. É Cristo que é recebido por fé. Por isso que Paulo fala, crer. Você crê em Jesus Cristo pelo que Ele fez por você. Não, você não crê na força da lei. A lei vai me garantir salvação. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, tudo bem, você quer se apoiar na lei? Cumpra toda a lei para ser salvo. Você consegue? Não consegue. Existem dois caminhos para a salvação, que o apóstolo Paulo diz. Ou o cumprimento total da lei, ou crer em Jesus Cristo. Qual que é a única maneira para nós? Crer em Jesus Cristo. Porque você não consegue cumprir toda a lei. Você não consegue cumprir toda a lei. Eu consigo, Rodrigo, eu consigo, deixa comigo. Eu vou dizer para você, você não consegue. Nós somos pecadores. No momento em que você não está amando a Deus como Ele deveria ser amado, você já está descumprindo a lei de Deus. Rodrigo, mas eu amo a Deus desse tamanhão assim, ó. Mas você tinha que amar mais. Você tinha que amar mais. E você não ama. É um exemplo do descumprimento da lei por nós. E aí vai. Você já teve maus pensamentos? Descumpriu a lei. Inferno para você. É um exemplo, tá? Entenderam? Por isso que nós não conseguimos ser salvos pelo cumprimento da lei. Qual que é o caminho para nós? Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Porque Ele cumpriu toda a lei. Aleluia. Entenderam? É isso que 10:4 diz em Romanos. Próximo. Hebreus 2:17. Quem achou, leia. Olha que legal. E o escritor aos Hebreus já resume para nós por que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Porque deveria ser um semelhante a nós. Porque sangue de bois, ovelhas, bodes, pombos não servem para Deus. Deveria ser um sacrifício de um igual. Um igual. Deveria haver a mediação de um igual. Quem foi? Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz, existe um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ok? E aí o escritor diz no 17, tornar-se semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Você precisa de um intermediário diante de Deus, sabia? Ok, você reconhece isso. Quem é o seu intermediário diante de Deus? Cristo. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele intercede por nós. Por que Ele é misericordioso? Nós vamos ver no final as aplicações, as intercessões de Jesus. Mas aqui eu já dou um spoiler. Ele é misericordioso, sabe por quê? Porque Ele fala assim, Pai, ele não merece, mas por mim, aceite essa vida. Ele está usando de misericórdia, está colocando o coração dele na nossa miséria. Coisa linda. E ele é fiel. Por que ele é fiel? Ele não escorrega em nenhum momento diante de Deus Pai. Ele não peca, ele não tropeça, ele não se esquece, ele não se atrapalha. Pode você colocar tantos adjetivos aí. Ele é fiel diante de Deus. Precisava de um sumo sacerdote como esse. Porque os sumos sacerdotes humanos da antiga aliança não eram fiéis. Tanto é que necessitava de um sacrifício por ele e pelo povo. Jesus não precisou se sacrificar para ser aceito por Deus.
como se ele se entregasse na cruz: Senhor, estou pagando os meus pecados e os dos meus irmãos. Não. Jesus é o sumo sacerdote perfeito e a oferta perfeita, que se entregou. Ele não precisava se entregar. Ele não precisava se entregar, no sentido de que para pagar os pecados dele ou outras coisas, mas ele se entregou na cruz por amor a você e a mim. Sacrifício perfeito. Outro texto, Hebreus 7:25. O que diz aí? Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacrifício de Cristo é perfeito e alcança a todos aqueles que Deus quer que se aproxime dele como seus filhos, e ele não perde nenhum dos que ele salvou. Esse versículo refuta também, esse versículo e outros também, refutam a ideia de que há possibilidade de se perder a salvação. Não há possibilidade de se perder a salvação. Não porque a sua fé é robusta, não porque você se agarra a Deus de tal forma que você fala: não, Senhor, eu não te largo por nada. Você larga assim. Tem hora que você se esquece de Deus, você já largou, Deus faz hora. Mas não por causa de você, mas porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, segura você diante de Deus. É por Ele. É por Cristo, não por causa de nós. Não por nós. Por Cristo, isso que o texto diz. Por isso também pôde salvar, está se referindo a Cristo. Pôde salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que a carta aos Hebreus é como que o quinto evangelho. Por quê? Os 4 evangelhos mostram o ministério de Jesus na terra, tudo o que ele fez por seus escolhidos na terra. E Hebreus mostra o ministério de Jesus realizado no céu. Ele intercede por você e por mim, inclusive agora. Inclusive neste momento. O ministério de Jesus nos céus. Hebreus mostra isso. O que ele está fazendo por você agora é interceder por você. Interceder por você. Porque você continua sendo pecador. E Deus não admite pecadores diante da presença dele. Reconheça isso. E eu sempre vou ter que bater nessa tecla, porque os meus 2 ouvidos estão perto da minha boca e eu também preciso ser convencido sempre dessa verdade, que eu não sou bonzinho, que após salvação eu sou perfeito. Não, eu ainda sou pecador e eu necessito do meu Salvador intercedendo por mim diante de Deus, porque senão, por mim mesmo eu não consigo. Por isso que no final do versículo ele diz: intercede diante de Deus para todos aqueles que se aproximam a Deus. E Isaías 53:12 nós vamos ler no final. Então não precisa ler agora não, que aí no final nós vamos ler esse texto, certo? Vamos então à parte, para a gente completar a didática da aula. Por que havia necessidade de um sacerdote? Por que havia a necessidade de um sacerdote? A resposta está aí. Era necessário um mediador, um intermediário entre o ser humano culpado e o Deus Santo. No ritual de adoração do povo de Deus, não era o pecador que chegava lá diante do tabernáculo, que estava armado, e ele era uma tenda grande, porque o povo de Israel habitava em tendas. Eles desmontavam as tendas enquanto eles estavam caminhando no deserto, desmontavam as tendas, ia para outro lugar diante da ordem de Deus ou pela direção de Deus. Aí chegavam num lugar que Deus mandava parar, eles paravam, montavam o tabernáculo de novo, que representava a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo, ele era uma cercona grande assim, e no meio havia uma tenda dentro daquele pátio grande, e lá dentro da tenda tinha alguns utensílios, e essa tenda ela era dividida em 2 compartimentos: o santo lugar e depois o santo do santo, ou santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar havia a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que dentro dela tinha as tábuas da lei, o bordão de Arão e um pouquinho de maná. Ok?
representando a presença de Deus lá. Muito bem. Então, um judeu, um hebreu, tendo pecado, ele não chegava lá dentro do Santo dos Santos, dá licença um pouquinho, abria a cortina, entrava lá, lavava a mão na bacia de bronze, eu preciso oferecer um sacrifício porque eu pequei. Deus fala, não é assim que vocês vão fazer. Tem que ter um intermediário, tem que ter uma pessoa escolhida para fazer isso. Dentro dos levitas, e dos levitas havia o grupo mais seleto dos sacerdotes, e mais especial ainda, dentro dos sacerdotes havia o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, que só por ele era feita a expiação pelo pecado do povo no dia da expiação, o Yom Kippur, só pelo sumo sacerdote. Muito bem, então o pecador chegava lá diante do tabernáculo, no portão ali do pátio. Ele podia entrar ali no pátio, mas ele não podia entrar lá onde tinha o santo lugar e o santo dos santos. Lá quem ministrava era sacerdotes, e no santo dos santos só o sumo sacerdote. Então ele chegava no pátio e falava, eu pequei. Oferecia-se então sacrifício pelo pecado. Ou então, um momento, de adoração a Deus. Então ele oferecia ofertas de adoração. Tudo por meio de um sacerdote ou sacerdotes, aqueles que ministravam ali dentro do tabernáculo. Não era diretamente pelo ofertante ou por aquele que precisava do sacrifício ser realizado. Tinha que ter a intermediação de um sacerdote, ok? Essa foto aí é a foto ilustrativa de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa diferenciada, e cada parte dessa roupa tinha um significado. E existia esse colete que ele vestia, a estola sacerdotal, e sobre a estola sacerdotal ele carregava uma espécie de um colar ou uma placa que pendurava 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, que uma vez por ano ele entrava lá diante do Senhor, na presença do Senhor, no Santíssimo Lugar, no dia do Yom Kippur, da expiação por todo o povo e por ele, e realizava o ritual do sacrifício, ou a expiação, ou o pagamento do pecado pelo povo e por ele, uma vez por ano. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, leia Levítico 16, dia da expiação, ok? O Yom Kippur. Resumo sobre o ofício do sumo sacerdote. O sumo sacerdote também participava das tarefas comuns aos outros sacerdotes. O que um sacerdote comum, ou seja, aquele que não era sumo sacerdote, fazia? Ele limpava com espevitadeira, ou seja, uma tesoura, as borras lá do candelabro. Ele verificava uma vez por semana os pães da proposição, os pães que ficavam lá na mesa, pães asmos, 12 pães. De 7 em 7 dias ele olhava e ele também comia, o sacerdote comia aquilo como representando a intimidade com Deus. Se o pão estava embolorado, ele precisava trocar aquele pão. Por exemplo, lá fora, ele precisava limpar e higienizar a bacia de bronze, que ali era uma água em que o sacerdote e o sumo sacerdote se limpavam para oferecer os sacrifícios. Por quê? Alguém já matou um animal aqui, além do Marco Aurélio? Sangra muito, né, tchê? Eles se sujavam. É um punhal que eles sacrificavam o animal ali. Eles precisavam se lavar. E mais do que isso, era um sinal de limpeza, purificação para estar na presença de Deus, lavar as mãos e os pés. Para entrar lá dentro do tabernáculo. Naquela área onde tinha o santo lugar e o santo dos santos. Então os sacerdotes, eles ministravam, eles eram oficiais ali na limpeza, na organização, na recepção. Não, vamos fazer fila aqui, por favor, menos tumulto, tal. Tudo isso ali no tabernáculo. Ok? Porém, agora nós estamos nos referindo a sumo sacerdote. Além de chefiar os demais sacerdotes, havia algumas funções que ficavam exclusivamente sob sua responsabilidade. A principal delas era o fato do sumo sacerdote entrar uma vez por ano, está lá em Levítico 16, e depois Levítico 23, também você pode conferir lá. Uma vez por ano, ou seja, na cerimônia do dia da expiação, no Santo dos Santos, como eu disse, o Santo dos Santos é um local onde era além do véu. Imaginem aqui, por exemplo, lá está o portão do tabernáculo descoberto, não tinha nada cobrindo o pátio, o quintal do tabernáculo.
Dentro do tabernáculo existia uma tenda maior, eu imagino que seja aqui, a porta da tenda, onde só entrava o sacerdote aqui, nessa área onde é o santo lugar, o primeiro lugar ali. Sacerdote e sumo sacerdote podiam entrar ali, porém aqui, depois do véu, somente o sumo sacerdote entrava. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus. Então ele entrava além do véu, uma vez por ano, onde tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava ali representando a presença de Deus. E diz os textos que de repente vinha uma fumaça lá de cima e entrava dentro do santíssimo lugar, representando a presença de Deus e a aceitação da expiação, do pagamento do pecado pelo povo e por ele mesmo. Ok? Então o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, onde ficava a Arca da Aliança, lá naquele local, naquele cômodo depois do santo lugar, o santíssimo lugar, santo dos santos. Onde ficava a Arca da Aliança? Com sangue alheio. Por que sangue alheio? Não era o sangue dele. Ele não cortava assim mesmo e falava, o meu sangue vai ser uma representação da expiação do pecado do povo. Não, ele não podia fazer isso. O animal era sacrificado, novilho ou bode, no dia da expiação, tá? Do Yom Kippur, uma vez por ano, para aspergi-lo sobre o propiciatório. Então o que acontecia? Lá fora, diante de tantos detalhes que não dá para a gente dizer aqui, mas de forma geral, trazia-se os sacerdotes 2 bodes e um novilho. O novilho era sacrificado pelos pecados do sumo sacerdote. Um daqueles bodes que era escolhido por sorte, o texto diz, por sorte, um ou outro era sacrificado, 2 bodes. Um era sacrificado e o sangue dele também era colocado numa bacia. E o outro era amarrado para que no final, eu vou dizer por quê. Então, o sacerdote pegava numa bacia aquele sangue, dava para o sumo sacerdote entrava com aquele sangue, passava pelo santo lugar, entrava além do véu com aquele sangue, pegava o sangue e com os dedos ele aspergia sobre a tampa do propiciatório. Também com pedaços da lenha lá de fora. Por isso que esses detalhes a gente tem que ver lá no texto. Mas ele pegava também um pedaço dessa lenha fumegante lá de fora para oferecer também incenso ali de adoração ao Senhor, para que como oferta de adoração ao Senhor também naquele momento. Mas a principal ação do sumo sacerdote naquele momento era o sangue do novilho por conta dos seus próprios pecados e o sangue do bode por conta dos pecados do povo. Isso você confere lá em Levítico 16. Ele aspergia aquele sangue e de repente a Shekinah de Deus chegava. Uma nuvem espessa chegava. E os lá de fora, o que acontecia? O texto diz que naquele dia ninguém podia trabalhar, fazer nada. Eles tinham que aguardar lá do lado de fora a benevolência de Deus se manifestar. E eles ficavam apreensivos, porque será que o Senhor vai aceitar a remissão, a expiação dos nossos pecados? E todo o povo ficava lá fora aguardando a manifestação da Shekinah de Deus. E de repente eles viam a fumaça saindo lá de dentro, e a fumaça chegando, e eles, o Senhor aceitou o sacrifício. E o sumo sacerdote, então, depois de ter feito isso, ele saía, voltava, se lavava na bacia de bronze, e escolhia um dentre o povo para quê? Lembra daquele bode que eu falei que ficou amarradinho lá fora? De repente ele solta aquele bode, e ele fala para aquele um escolhido pelo povo, leva esse bode no deserto. Chamado de bode emissário, ou bode expiatório. Mas antes de liberar o bode, o que ele fazia? Ele abaixava com as 2 mãos, ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário. Para quê? Para os pecados serem transferidos para aquele que levaria embora o pecado do povo e dele. E aí diz o texto que o bode tinha que ser levado num lugar meio distante no deserto e solto de uma maneira que não pudesse voltar. Aquele que estava levando o bode tinha que ser certificado de que o bode não voltaria. Vocês já foram levar gato em algum lugar? De repente você põe o gato lá longe, a hora que você volta ele está lá na porta da sua casa. Mas não era o caso. O bode expiatório era deixado lá no deserto, e aquele que foi incumbido por isso voltava lá
se lavava, ele tinha que se lavar porque ele também estava em contato com aquele animal que carregou o pecado do povo. Olha que simbologia, como Deus é perfeito e muito sério em sua santidade. Nada poderia fugir dos detalhes da purificação, da santificação. Não era de qualquer jeito. Então, aquele bode expiatório levava os pecados do povo também. Ah, mas Rodrigo, o texto não fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que você fala bode? Não, calma. Com relação ao Cordeiro, é sobre o dia da Páscoa. É outra coisa. Aliás, o sacrifício da Páscoa era um principal sacrifício de adoração ao Senhor. O dia da Páscoa. Páscoa. Mas aí lá era assim sacrificado um cordeiro. Não no dia da expiação, não no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, entenderam? Era bode sim, 2 bodes. Um era sacrificado e o outro não. Entenderam? De forma resumida, tem muitos mais detalhes disso que eu te falei para vocês. O sacerdote trocava de roupa, tem tantas outras coisas que depois você confere lá no texto. Mas isso que acontecia. A principal delas era o fato, nós vemos tudo isso, para aspergi-lo sobre o propiciatório, e oferecia primeiro o sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, sendo seu representante. O sacerdote precisava chegar diante de Deus, e diante de Deus ele precisava primeiro fazer assim: Deus, perdoe os meus pecados. Esse sangue é pelas minhas faltas, porque se eu não me purificar e se o Senhor não me receber como sumo sacerdote, o povo não vai ser aceito. Eu como intermediário, eu como mediador, se eu não for aceito pelo Senhor, o povo que eu represento que está lá fora não vai ser aceito pelo Senhor. Então o Senhor aceita primeiro a minha oferta, o sacrifício do animal pelos meus pecados. Depois ele pegava o sangue pelos pecados do povo. Que coisa linda. E Cristo? Agora é legal. E Cristo? Ofereceu um único sacrifício. Cristo ofereceu um único sacrifício. Não com sangue alheio, mas através do seu próprio sangue. Aquele que se ofereceu, ele é o caminho a Deus como sumo sacerdote, como um intermediário diante de Deus, mas ele diz para Deus assim: além de eu ser aquele que se achega, que o Senhor aceita, eu sou a oferta de sacrifício ao Senhor. Porque nada neste mundo Deus aceitaria a não ser a oferta do seu Filho, homem perfeito. Ele é a oferta a Deus. O seu sangue foi oferecido a Deus, não sangue alheio. Não por si mesmo, porque ele não tinha pecado, como eu disse. Jesus morreu na cruz não pelos seus pecados, mas pelos pecados daqueles que ele escolheu para serem remidos por seu sangue. Jesus não pecou. Existem correntes doutrinárias que, por conta da humanidade de Jesus, eles deixam de lado a divindade de Jesus e em alguns momentos querem correlacionar pecabilidade em Jesus, pelo relacionamento dele com A, B ou C, com a fulano, com ciclano. Gente, isso é antibíblico, isso é heresia. Jesus, ele é o único homem impecável. Ele não pecou. O único. Por conta dos pecados daqueles que ele escolheu, Deus aceitou. Pode falar, Júnior. Exatamente, no 2º século já veio isso. Sobre a pecabilidade de Jesus. Jesus sendo homem, sim, porque eles viram Jesus como homem. É um de nós. Pecador. Estava com prostituta. Se relacionou com fulano. Tem teorias por aí absurdas com relação a isso. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, Perfeito. ele fez pecado por nós. Exatamente. Exatamente. Perfeito esse texto com relação a isso. Ele não conheceu o pecado. Ele conheceu tentação? Sim. Tentação sim. Mas tentação é uma coisa, pecado é outra, bem diferente.
Ele não conheceu o pecado. Mas o que o Paulo fala? Ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu diante de Deus os nossos pecados. Tanto é que por ter assumido os nossos pecados, Deus naquele momento rachou a comunhão com o seu Filho. Naquele momento Jesus bradou na cruz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou nesse momento? Sabe por quê? Por causa do pecado que ele assumiu do povo que ele escolheu. Mas acabou a relação do pai com o filho? Não. Porque Deus não pode ser incoerente com o seu próprio caráter. Por isso, naquele momento, Jesus morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o plano perfeito, enquanto Satanás estava vibrando, ganhamos. De repente, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque ele venceu a morte. E a ressurreição dele, para nós, é vida. É o que nos faz morrer para o pecado, mas ressuscitar com ele numa nova vida. Aleluia, glória a Deus. Então, é através, nós lemos lá em cima, né? E penetra os... Não por si mesmo, porque ele não tinha pecado, mas em substituição pelos pecados dos remidos do Senhor. E penetra os céus. Lembra que o sumo sacerdote penetrava o véu e entrava no santo do santo? Ali era a presença de Deus, significava ou simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Cristo, diz o escritor aos Hebreus, penetra os céus e chega com sua oferta sacrificial ao trono da presença de Deus. Ele não somente rompeu ali o véu naquela simbologia, mas muito mais do que isso, ele entrou aos céus e está à direita de Deus e intercede por nós. Existe um de nós nos céus hoje, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Isso tem hora que dá uma pirada na nossa cabeça, né? Mas é isso, pela fé você precisa crer nessa verdade. E é através dele que a conexão da graça de Deus com seus filhos permanece inalterada e irrevogável. Por meio de Cristo Jesus, nossas fraquezas são acolhidas pela compaixão de Jesus. Jesus intercede por nós. Jesus tem compaixão de nós, os seus escolhidos. Aqueles pelos quais Cristo morreu são objeto de intercessão diante de Deus. E Deus aceita a intercessão do seu Filho. Deus não rejeita a intercessão do seu Filho. Por isso que você ora em nome de Jesus. É por meio de Jesus que a sua intercessão chega a Ele. Porque se fosse por você mesmo, eu não preciso de mediador, eu chego a Deus. Você não chega, não há outro caminho para Deus a não ser Jesus, o nosso perfeito sumo sacerdote. E através dele, nós vimos, e Jesus diz ao Pai: eu sei que você está passando. Jesus diz a você, eu sei o que você está passando. Eu sei a dificuldade em enfrentar esta tentação que você está buscando resistir. Mas eu não esmago você. Eu não esmago você porque eu sei o que você está passando. Eu sei o que é ter uma natureza limitada. Eu sei o que é ser tentado. Eu sei. Por isso eu chego diante de Deus. Eu me compadeço de você e sou seu sumo sacerdote e me coloco na posição de seu intercessor junto a Deus Pai. E Jesus clama por nós a Deus Pai e Deus atende ao pedido do Filho. E você é alcançado minuto após minuto, segundo após minuto, pelas intercessões de Jesus a Deus. E hoje nós temos o Espírito dele, que atua em nós, porque ele foi, mas ele disse: eu enviarei o meu Espírito. Ele está aqui dentro de nós em Espírito. E o Espírito intercede por nós. E essa coisa maravilhosa do nosso relacionamento com Deus pós-salvação, por meio do nosso perfeito sumo sacerdote. E o que Cristo faz na obra de intercessão? O que Cristo faz? Nós vimos a obra do nosso sumo sacerdote como sacrifício. Agora na sua obra como intercessor, aquele que pede a Deus. Thomas Watson diz o seguinte, Thomas Watson comenta o breve catecismo de Westminster,
E eu tomei emprestado os comentários dele nessa pergunta 25. Ele diz o seguinte: primeiro então a obra de intercessão de Cristo por nós. Cristo apresenta o mérito do seu sangue ao Pai, e por essa intercessão Deus é apaziguado. Deus é apaziguado. Jesus, quando intercede a Deus por nós, ele não diz: Pai, aceite ele, porque olha, ele se esforça. Apesar dos pecadinhos, mas assim, releva os pecados dele, Deus, e aceita o sangue dele, ou aceita a oferta dele, aceita a própria vida dele, porque ele merece. Jesus, o nosso advogado, nos defende diante de Deus, dizendo assim: Pai, ele não merece. O Senhor está certo, Pai, em condená-lo para o inferno, porque de fato ele não merece. Mas o Senhor aceitou a minha oferta. Por isso, aquele que usou dos meus méritos para se achegar a Deus, por favor, Pai, aceite aquela vida. Isso é crer nos méritos de Cristo. Coisa linda. É isso que Jesus faz. E o que acontece? Na ira de Deus, perfeita ira de Deus, destina todos os pecadores para o inferno. Porém, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pelos méritos de Cristo, Paulo diz em Romanos 5:1 o quê? Justificados, pois, mediante a fé, você, pecador, creu em Jesus Cristo como o único caminho para Deus. Deus, tendo ira de você como pecador, você não tem paz com Deus, mas por meio de Jesus Cristo Ele te justifica, Ele lava as suas vestes. Ele faz de você um injusto, justo. E a partir daquele momento, você tem o que toda criatura nesse mundo almeja: paz com o ser maior, sublime, excelso desse universo. Anjos que desobedeceram a Deus almejam paz com Ele, mas não têm. Não tem, anjos rebeldes não têm paz com Deus. E já foram destinados para aquele fim que Deus já destinou a eles, anjos desobedientes, demônios desobedientes. Mas você, por meio de Jesus Cristo, agora tem paz com Deus. Gente, a gente não tem muitas vezes a real noção do que é ter paz de verdade. Mas a partir do momento em que Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo dele vai mexendo no nosso coração, vai mudando a nossa mente, a gente vai entendendo que, Senhor, por eu ser tão pecador, eu não merecia nada disso, e o Senhor, sendo justo, me mandaria para o inferno, e o Senhor está certinho. Mas agora, por Jesus Cristo, o Senhor me dá paz nesse relacionamento. E tendo paz, eu posso me achegar a Ti, Senhor. Por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Pensa você, por exemplo, tendo um pai e uma mãe bem bravo. Bem bravo. O filho, quando tem um pai e uma mãe bem bravo, quando ele se chega perto do pai ou da mãe muito bravo, que extrapola na brabeza, quando o filho chega, o pai faz assim, o filho já... Ai, mãe, não me bate. Não vive em paz com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque o pai excede na brabeza, excede na ira, excede na correção. Então o filho não vive em paz com o pai ou com a mãe. Mas com Deus, nosso Deus é diferente. Ele nos aceitou e nos deu a paz que é o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que estavam atormentados, estavam preocupados, está tudo virado, ponta cabeça, Jesus diz: a minha paz vos dou, eu sou a paz. Fiquem tranquilos, vocês são aceitos por Deus. Eu não dou a paz como o mundo dá, não é essa paz temporária, passageira, frágil, mas a minha paz verdadeira, a paz que toda criatura quer, paz com Deus. É maravilhoso, né? Uhum. Uhum.
É isso. Amém. É isso. Uhum. É isso aí. Toma posse do versículo. Mas olha só que legal. A gente só entende que a gente tem paz com Deus quando a gente entende que nós somos muito pecadores. E o que estão pregando por aí, infelizmente, eu digo com dor no coração, dizendo que o ser humano merece, o ser humano é bom, o ser humano consegue, o ser humano faz por si mesmo, o ser humano alcança a salvação, o ser humano é um top das galáxias. Ele nunca vai reconhecer que ele precisa de um redentor, porque por ele mesmo ele consegue. Mas se não tem redentor para ter paz com Deus, você acha que eles estão tendo paz de verdade, verdadeira? Não. Há conflitos, há desassossego. O ser humano sem Deus está perdido e precisa de um redentor que garante-lhe paz. Você só reconheceu que você tem paz com Deus, você fez: o Senhor, eu tenho paz com o Senhor, mas não por mim, né? Não por mim. Tanto é que você diz, em outras palavras suas, por eu ser tão pecadora, eu sinto que a qualquer momento eu vou morrer, não é? É isso. É você reconhecer que você é muito, muito pecadora, que você precisa muito, muito de um Salvador. E foi o que aconteceu. E Ele te deu paz. Não só você, a minha, todos nós. Nós precisamos reconhecer isso. Somos muito pecadores e necessitamos muito de um Salvador. Exatamente. Exatamente. Amém. Exatamente. Uhum. É verdade. Amém. Essa intercessão de Cristo, então, como a Rainha está dizendo, tem tudo a ver com perdão. Porque Deus não disse assim: ah, tá bom, eu vou esquecer os pecados deles, assim, não, tá bom, vai, pode contar que não existiram. Não. Deus é justo, justíssimo. E alguém tinha que pagar por isso. E Jesus pagou. Jesus pagou e garantiu a nós o perdão de Deus. Aquela dívida que existia entre nós e Deus foi paga. Não foi deixada para lá. Ela não existe mais. Ela existia. Era uma dívida que eu e você não conseguimos pagar. Mas ela foi paga por Jesus Cristo. Isso é perdão. O escrito de dívida foi rasgado. Aquela nota promissória do seu e do meu pecado, impagável para nós, foi paga. Muito bem paga pelo sangue de Jesus Cristo. Então Deus olha para nós e através de Cristo fala: ok, eu o perdoo. Porque Jesus, ok, meu filho, você está pagando o pecado deles, então eu aceito o pagamento e recebo-os como meus filhos também perdoados. Aleluia. É isso aí. Romanos 8:1. Amém. Ele garante a nós cura das nossas almas, cura perfeita, exatamente isso. O bálsamo de Gileade no meio de nós, Jesus Cristo, a verdadeira cura. E o segundo ponto, então, muito bem, de intercessão de Cristo por nós junto ao Pai, é: Cristo responde a todas as acusações, olha aí, levantadas contra o eleito, porque quando pecamos, Satanás usa pessoas às vezes, para nos acusar diante de Deus. E também Satanás, com seus dardos inflamados, com suas manifestações que são reais, nós não podemos ignorar
as manifestações do nosso inimigo, não devemos temer o nosso inimigo. Não, tema a Deus. Mas você não pode ignorar a existência e as manifestações do nosso inimigo, inclusive que podem alcançar, que podem chegar às nossas consciências. Olha aí, acusa diante de nós mesmos. Às vezes uma pessoa não está sendo acusada por outros. Seu pecador, você é crente agora, mas eu sei o que você já fez. Não, para mim você não é. Para mim você não mudou. Conheço você bem. Quem sabe ninguém está te acusando desse jeito, mas você lá na sua casa, você... Eu sou tão mal. Eu sou tão mal, eu estou desejando tantas coisas más. A sua própria consciência acusa, te acusa. A nossa carne é assim. Nós somos pecadores e isso vem, muitas vezes, a culpa. Poxa, o que eu fiz? Ou, Senhor, o que eu estou fazendo? Mas o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo e perfeito sacerdote, mas Cristo, por sua intercessão, responde a todas essas acusações desta maneira. Romanos 8, 33 e 34 diz o seguinte, depois de Romanos 8, 1, que ele diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, 33 e 34 diz o quê? Pronto. O que Jesus faz diante de Deus, diante dessas acusações? Joga para lá. Isso não tem mais validade nenhuma. Bate no peito de Jesus e volta. Essas acusações de Satanás e das nossas consciências. Quem acusará os eleitos de Deus? Levanta um! Jesus está dizendo. É você, Satanás? A vitória já foi conquistada na cruz. Mas Satanás vai dizer, mas ele pecou, ele tem que morrer. Jesus fala, é verdade, ele tinha que morrer, mas eu morri por ele. Então Satanás, cale-se. Cale-se. E Satanás abaixa a cabeça diante do Redentor maravilhoso e supremo, Jesus Cristo. Ele não tem o que fazer diante da justiça de Cristo por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí Paulo, graças a Deus que Paulo com tanta sabedoria escreveu depois, é Deus que o justifica, porque se falasse assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque os eleitos são poderosos, porque eles são fortes em si mesmos. Não, nós não conseguiríamos. Aí sim haveria acusação por nós e viria e realmente manteria a nossa condenação. Mas Paulo fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Está dizendo para os acusadores, Deus está dizendo assim, eu já perdoei os pecados deles, e mais do que perdoar, eu os fiz deles justos. Aleluia. Aplicações então para a gente encerrar. Qual é o sentimento natural de um ser totalmente pecador ao achegar perante um ser absolutamente santo? Eu já dei a resposta aí. Qual que é o sentimento de um ser totalmente pecador ao se achegar a um ser totalmente santo? Medo. Muito medo. Muito medo. Aquela criancinha que tem medo do pai, na cabecinha dela muitas vezes vê meu pai, ele é muito perfeito, porque ele é muito justo. Muito justo. Então, quando eu chego nele e eu faço alguma coisa errada, eu já chego cambaleando, tremendo, eu já quase vou desmaiando, porque meu pai, ele é muito justo. Ele é muito justo. Medo. Medo, que a palavra de Deus diz que diante de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Porém, todavia, sendo Jesus o perfeito sumo sacerdote, ele proporciona, ele propicia, ele é favorável a nós, proporciona a nós não fugir de Deus com medo do juízo, mas a chegarmos a Deus sem reservas, como amados, perdoados e aceitos como justos pelo sacrifício do sangue do Cordeiro. Por meio de Jesus Cristo você se achega a Deus, não com medo. O amor de Jesus Cristo lança fora todo medo.
Por isso que através de Jesus, o único caminho, você pode adorar a Deus, e você chega a Deus não com medo, mas recebido por compaixão e amor. E aí, a partir daí, você deseja viver em santidade, porque você fala, Senhor, o Senhor me amou tanto. Cabe a mim agradar ao que o Senhor quer que eu faça. Agradar ao teu coração, Senhor. O que o Senhor quer? Quer que eu viva em santidade? É isso que eu vou fazer, porque eu amo tanto o Senhor, porque o Senhor me amou mais ainda. Nossa vida não é de qualquer jeito. Nós vivemos em santidade, devemos viver em santidade. Santidade é obedecer ao que Deus quer que a gente faça. E a gente obedece não por lei, vamos obedecer, né? Poxa, os irmãos estão pregando lá. Vamos obedecer, fazer o quê? Não, você obedece por amor. Aquele menino, aquela menina que chega ao pai, e o pai é benevolente, é justo, mas é benevolente, o filho chega no colo do pai e fala, pai, eu amo o Senhor. Ou chega na mãe, eu amo a senhora, eu amo você. Eu amo você. Eu não quero ver você triste. Porque o papai e a mamãe ficam tristes quando eu desobedeço, mas eu não quero ver você triste, então por isso eu obedeço, eu quero me esforçar para obedecer. Porque o pai e a mãe já o recebeu, ama muito aquela criança, e aí há uma gratidão da parte da criança em obedecer. Não é nossa oração, nossa vigilância ou nossa graça que mantém nossas vidas, mas é o cuidado e a manutenção de Deus, pois Ele é quem nos segura para que não caiamos. E qual a razão pela qual Deus nos preserva? Exclusivamente pela intercessão de Cristo. Exclusivamente pela intercessão de Cristo. Não é por causa da nossa força, não é por causa das nossas intercessões, não é por causa do nosso esforço somente, mas é por causa de Cristo, a intercessão de Cristo. Isaías 53, vamos ler lá para acabar? 53:12. Isaías 53:12 diz o seguinte: aleluia, aí a profecia de Isaías sobre o Messias, sobre o Redentor, e no finalzinho ele diz, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levanta a mão, você se considera intercessor? Eu me considero. Intercessor não, transgressor? Transgressor. Senhor, eu sou transgressor. O que é transgressor? É aquele que não obedece à lei, que transgride a lei. Senhor, eu me considero transgressor. Tem uma promessa para você. Você que gosta de promessa, eu também gosto. Qual que é a promessa? O seu intercessor intercede por você, porque você é transgressor. E o final do texto diz, pelos transgressores intercedeu. Não é só promessa, isso já é realidade hoje, viu? É uma realidade por nós, porque Ele pagou os nossos pecados. Aleluia! Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Perceberam? Encerrando então, 25. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? A resposta é, Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, fazendo contínua intercessão por nós. Aleluia. Mais alguma manifestação de vocês? Algum comentário? Não? Oremos então. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por teu sacrifício por nós. Nesta manhã é um momento propício para nós agradecermos ao Senhor. Não fosse tanto amor por nós, estaríamos perdidos, Senhor. Perdidos, sem Deus, sem paz, sem esperança, sem alegria. Mas por Jesus Cristo, por Ti, pelo Teu sacrifício, nós temos tudo isso. Por isso, muito obrigado, Senhor. E que esta palavra realmente esteja enraizada em nossos corações, de que só há um caminho a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse nome oramos. Amém.